Vamos lá, então, iniciando a coletiva com o Vinícius Kies. Vinícius, você como capitão do time, uma derrota em que o Paraná sai na frente. O que faltou, na tua opinião, para o Paraná conseguir um resultado melhor? E o que falar para o torcedor paranista que hoje está, sem dúvida nenhuma, bastante chateado com mais esse resultado negativo? Boa tarde. Boa tarde. Falando especificamente do jogo, né? Faltou um pouco mais de maturidade nossa. Falando da campanha que a torcida tem toda a razão de estar decepcionada, estar chateada, assim como nós estamos muito frustrados com a campanha que a gente vem fazendo, né? E a responsabilidade é totalmente nossa. Nós colocamos o clube nessa situação. Houve erros no processo, obviamente. A gente já apontou algumas vezes internamente. Mas só que agora a responsabilidade é de quem pode fazer algo de maneira efetiva. Então a responsabilidade é nossa, jogadores, é maior minha como capitão da equipe. E aí agora a gente está na nossa mão 2 confrontos diretos contra a União Beltrão e contra o Rio Branco, onde a gente tem a possibilidade e a gente tem a hombridade e o caráter de manter a equipe na primeira divisão, que foi onde a gente encontrou. Isso, boa tarde. Especialmente assim, no jogo de hoje, né? Claro, vocês vão pontuar erros e a gente tem debatido isso, é natural que aconteça pela campanha ruim que o Paraná tem, mas o que você acha que foi preponderante, né, para o time que conseguiu uma vantagem, tinha o apoio, tinha a torcida do lado, mas acaba se defendendo tanto e não conseguir resistir ao Coritiba depois? Sim, né? Foram erros ali de falta de maturidade nossa, né? A gente está num processo de evolução, porém eu falo que a gente está trocando o pneu com o carro andando, né? Houveram erros no processo, novamente salientar sobre isso, só que a responsabilidade é nossa, jogador, que a gente pode, quem pode efetivamente fazer algo nesse momento, corrigir as situações, somos nós que estamos lá dentro. Então a responsabilidade é nossa e ainda maior minha como capitão. Pontuando sobre esse jogo, é isso, falta de aquela frase clichê que todo mundo fala, né? Saber sofrer, né? A gente ter um pouquinho mais de malandragem para segurar um pouco mais a bola, sair um pouco mais pro jogo, descansar um pouco mais, enfim, agora a gente não é hora de apontar ninguém especificamente, mas obviamente que a maior responsabilidade é nossa, elenco de atletas, de jogadores, e maior minha como capitão. Agora é inegável que o Paraná tem vários jogadores machucados e principalmente ali no começo a gente via uma dificuldade física. E nunca o Paraná teve tanto tempo numa pré-temporada e chamou a atenção realmente que o Paraná, principalmente no segundo tempo, acabava cansando demais. Aconteceu contra o Atlético, aconteceu contra o Azures, mesmo com a vitória, aconteceu em Maringá. Também dá para dizer que nesse processo todo teve alguma falha de planejamento também dessa parte? Sim, não, obviamente. A gente apontou várias coisas internamente, né? A gente sabe, a diretoria sabe, a comissão técnica sabe onde foram os pontos que a gente errou. A gente teve um desajuste ali que combinou com isso, com que a nossa equipe perdesse um pouco de intensidade ao longo dos jogos. Mas só que agora não adianta lamentar isso, né? A gente tem agora, pela primeira vez, uma semana aberta, onde a gente vai, num primeiro momento, recuperar os jogadores, procurar recuperar o máximo de jogadores possível, depois ajustar erros que a gente vem cometendo. E aí agora a gente tem as 2 batalhas, né? As 2 batalhas do Paranaense para manter a equipe na primeira divisão, que é algo que eu acredito que a gente vai sim manter a equipe na primeira divisão. A pressão vai ser grande, a cobrança da torcida vai ser grande, a torcida está chateada com razão, né? A gente tem um jogo difícil aqui contra o União Beltrão, onde a gente vai ter que tomar a iniciativa de jogo, buscar o jogo o tempo inteiro e vencer a partida, com respeito, respeitando os adversários, os profissionais que lá estão, mas é um jogo de vida ou morte para nós. Posteriormente, o jogo do Rio Branco, num gramado sintético, com o mesmo caráter de decisão. No intervalo disso, um jogo também decisivo da Copa do Brasil, que é muito importante pelo momento financeiro da equipe. Né, de erros que aconteceram, mas ao mesmo tempo você coloca publicamente, né, que erros aconteceram, algo foi feito, assim, o que você pode abrir do que foi conversado internamente como explicação para a torcida mesmo, né, de esses erros que você cita? Cara, agora a gente transferir uma responsabilidade para A ou B ou C é muito complicado, a gente tem que ter muito cuidado nesse momento.
como eu coloquei, houveram momentos em que a gente sentou, conversou e pontuou esses erros, né? Erros de todas as ordens, né? Erros de hora no planejamento, hora na ordem física, hora a gente não deu a resposta técnica que precisava dar, o que culminou a gente estar nessa situação que está hoje. Então, já foi pontuado isso. Não a gente bater, né, nessas teclas que são erros que já aconteceram, né? Eu acho que a gente tem que focar no que a gente pode fazer nessas 2 partidas que a gente tem, né? E o que a gente pode fazer é o quê? Corrigir o máximo possível do que a gente já sabe que a gente precisa corrigir, né? E passar por cima de toda essa pressão, de toda essa decepção da torcida, que também é decepção nossa, muito frustrante a campanha, onde a gente tinha uma expectativa e a gente não cumpriu nem a nossa expectativa, nem a expectativa que foi criada também para fora, para a nossa torcida. Então, volto a falar, a responsabilidade de quem pode fazer algo agora é nossa, de atletas dentro de campo, e também minha, muito maior por ser o capitão da equipe. Isa, agora você falou sobre, enfim, tudo que já passou, ficou, mas o que fazer de diferente agora? E o Paraná tem, como você disse, né, a primeira semana cheia para trabalhar, para recuperar, para treinar mesmo, a questão tática, mas no meio da penúltima para a última, tem o jogo da Copa do Brasil, que é extremamente importante para o clube e para a parte financeira também. O que fazer de diferente a partir de agora para conseguir êxito, tanto para conseguir a permanência na primeira divisão e também a classificação na Copa do Brasil? No futebol não existe uma fórmula exata, né? Futebol não é matemática. Muitas vezes a gente pontua, a gente errou nisso e naquilo. Só que muitas vezes a gente acaba repetindo esses erros. Eu tenho certeza que a torcida está cansada a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Hoje o que eu posso falar aqui, a responsabilidade é nossa, principalmente dos atletas, né? E nós temos que encontrar um meio, né, com conversas, com a orientação da comissão técnica, de minimizar esses erros, né? De modo a gente chegar no jogo e vencer. A única coisa que vai ser preponderante para a nossa permanência e a passagem de fase na Copa do Brasil são as vitórias. Tudo que eu falar aqui, a gente precisa fazer isso, a gente precisa descansar, a gente precisa treinar mais, a gente precisa... No futebol não é assim. Futebol não é assim. Infelizmente não é assim, porque se a gente soubesse a fórmula exata, né, a gente não estaria nessa situação. A gente tem um grupo de pessoas, de jogadores, de homens, né, trabalhadores, né? Alguns jovens, é evidente que, independente da idade também, nesse momento, a pressão é grande, porque a gente veste uma camisa de um clube tradicional do estado, num momento muito difícil, e a responsabilidade é nossa, a gente procurar se renovar emocionalmente, né? Porque é muito difícil estar numa situação como essa, né? Muito frustrante. A gente procurar ter o maior entendimento possível no plano tático que o professor vai propor para nós, para a próxima partida e para as próximas partidas. E a gente dentro de campo, com pressão, com dificuldade, com uma série de questões, a gente dá a resposta tecnicamente e vencer a partida. Hoje, o preponderante para a gente ter capacidade de chegar nas próximas partidas, competir e vencer. Não tem historinha para contar. Os jogadores, comissão técnica, até a diretoria, depois de mais um insucesso, pergunta assim também em cima de um time que a gente percebeu até uma certa apatia jogando lá em Cianorte, mas hoje deu para perceber que entrou mobilizado em campo, a torcida foi junto, só que o resultado não veio de novo. Sim, o clima numa derrota é sempre frustrante, decepção, e tristeza, né? E não poderia ser diferente, a gente tem que sentir as derrotas, a gente não pode se acostumar a perder, a gente vem numa sequência longa, negativa, e a gente precisa dar um basta nisso. Então, o clima, obviamente, é um clima de decepção, né? E, sabendo que a gente, mais uma vez, a gente poderia, esse jogo, como você pontuou, de Cianorte, a gente realmente fugiu, foi muito abaixo, mas em vários jogos a gente, por detalhe, a gente deixou de pontuar, como na estreia, como no jogo contra o Cascavel, como no jogo de hoje, e vários, se a gente for colocar assim, foram várias partidas, onde a gente, o detalhe foi para o adversário. Então, a gente tem que fazer algo a mais do que a gente não vem fazendo.